Gestão pessoa a pessoa é uma outra característica do programa Ecometrópole. Este programa é uma tentativa de uma visão e uma intervenção científica, com uma visão holística e sistêmica de um território, de uma cidade, de uma região, no caso de Londrina, uma região hidrográfica que envolve vários municípios. Identifica-se que o principal problema da sociedade é o chamado baixo capital social. O baixo interesse das pessoas pelas instituições, o baixo participação no voluntariado, nas diferentes formas de ajudar o poder público, do pensar coletivo, da solidariedade, aquele cidadão que não cumpre regras, que não tem cuidados, que construiu sua calçada irregularmente, que estaciona o seu carro sobre a calçada, né, que para irregularmente, enfim, aquele cidadão que comete atos de violência, que não participa de instituições, não se interessa, não é solidário, não se interessa pela política. É fundamental o interesse pela política, a política que gerencia as cidades, que gerenciam, por conseguinte, a vida das pessoas. Não podemos separar os políticos mau caráter, aqueles corruptos e outros desqualificados com a boa política. A política é a excelência da participação do cidadão plena na gestão da cidade. Deve ser estimulada. E as boas pessoas, aquelas honestas e dignas, têm que participar da política. E eu falo isso porque, sendo o baixo capital social, o cidadão que comete equívocos, que joga o lixo irregularmente, que contrata um carroceiro e que vai jogar aquele lixo em local inadequado, que contrata um pequeno carrinho, que não tem árvore em frente à sua casa, que tem uma calçada irregular, que tem seu quintal cimentado, que não tem uma caixa de gordura, que não participa de atividades, que é violento, que corre com seu veículo acima das velocidades da via, aquele jovem que está em situação de risco, com más companhias e outras situações, aquele cidadão que vive muitas vezes consumindo álcool, drogas, enfim, aquele jovem cabeça vazia, aquele cidadão cabeça vazia, aquele que não contribui, que não ajuda, que não participa. E esse é a grande maioria da população. Mesmo os nobres e educados senhores, com seus gentis carrões, em seus condomínios fechados e seus prédios caros, também estão fazendo malefícios à sociedade, na medida em que só pagar os impostos numa sociedade em decadência, degradada, não é suficiente. Então o cidadão precisa entender que na vida em coletividade ele precisa contribuir mais, obrigatoriamente, por uma questão de sensibilidade, de construção do coletivo, de construção de estratégias para que a sua própria vida seja melhor, com mais qualidade, com menos violência. E a violência já atinge patamares enormes no nosso município. E violência são pessoas, são atos, são situações, são circunstâncias econômicas e sociais que levaram o indivíduo a essa postura inadequada. O cidadão que corre no trânsito, o cidadão que comete um atropelamento, que não para na faixa, o cidadão que não é cortês, educado, o cidadão que não é gentil, esse é um cidadão que precisa da interferência do poder público. A grande estratégia de gestão de uma cidade é que esses problemas estão na causa de todos os outros. A cidade suja, cidadão mal educado, cidadão que não tem esse capital humano e social. O problema do resíduo, gravíssimo problema do resíduo, de novo, o cidadão que jamais vai tomar um ônibus porque tem o seu carrão, se tiver sensibilidade e educação, em determinado momento pode fazê-lo deixando o seu carro na garagem, pensando no coletivo. O cidadão que não participa de conselhos, de instituições, de ONGs, de absolutamente nada, e às vezes tem condição para tal. Aquele cidadão que diz, olha, já paga o meu imposto e o poder público tem que funcionar. E o poder público não funciona. Por N situações, em diversos planos. E aí, lógico, toda regra tem suas exceções. Mas então ele se torna vítima desse processo. E nós estamos dizendo então que nenhuma tecnologia de gestão é mais eficaz, barata, permanente, perene do que a ação para pessoas.
O governo focado em pessoas. Quem é você? Aonde você mora? Quais suas condições? De que forma você precisa da ajuda do poder público e de que forma você pode ajudar o poder público? Como vai participar do voluntariado, cuidar da pracinha, cuidar da frente do seu imóvel, da permeabilidade do seu imóvel, das ações de lazer coletiva, das ações de recreação, cidadania, educação, monitoramento do urbano, do espaço coletivo. Aquele olhar, aquela dedicação para o coletivo. Isso é absolutamente necessário em todas as pessoas. Aquelas que não têm precisam tê-lo. E para isso, essa estratégia do Ecometrópole, de ganhar as pessoas com o diálogo, de mostrá-las que elas precisam ter, obrigatoriamente, todas as pessoas sem exceção, solidariedade, ética, respeito pelos outros, respeito pelas leis, conhecer as leis. Então isso só vai se dar se a gente estiver lá conversando com o cidadão. Se a gente dividir o território na metodologia de controle Ecometrópole metro a metro e se atuarmos pessoa a pessoa. Então a estratégia do Ecometrópole é um contrato de gestão com cada morador a partir de 10 anos de idade. Interessa ao município, interessa à sociedade, ao estado e ao país que todas as pessoas se desenvolvam plenamente. Se elas tiverem uma boa qualidade de vida, elas cometerão menos delitos de diversos tipos. Se elas tiverem um bom padrão econômico, contribuirão mais financeiramente, gerarão mais emprego. Então nada é mais estratégico, é mais inteligente do que uma atuação do poder público de forma personalizada. Quem é você? Me interessa o seu sucesso enquanto poder público. Para isso, lógico, nessa reengenharia da gestão proposta pelo Ecometrópole, Sistema Sustentável de Gestão Pública Compartilhada, o nome já diz, compartilhada, e sustentável, que contempla o triplé, o famoso tripé da sustentabilidade, o social, o econômico e o ambiental. Então, só teremos sucesso, só transformaremos cidades de fato, se transformarmos pessoas. Só transformaremos pessoas se conversarmos com ela, se mostrarmos para ela que na nova estratégia de gestão do território, ela é parte fundamental. E que ela é o grande desafio da conquista, seja para ajudá-la, seja para que ela ajude nesse processo de transformação. Na estratégia pessoa a pessoa, você só tem dois tipos de pessoas. Aquela que ajuda ou que precisa de ajuda. Você precisa de ajuda mesmo estando com sua situação econômica confortável e resolvida. Seu belo carrão, sua bela casa, seu belo apartamento. Se você não for solidário no processo de compreensão, intervenção, no processo de ajudar as instituições a cumprir o seu papel, eu sinto muito, mas você precisa de ajuda. Você tem inclusive recursos financeiros que pode contribuir e você não o faz. Você às vezes tem tempo, não se dedica. Você critica quando não precisaria criticar e você elogia quando não era para elogiar. Você se interessa pouco pelo coletivo. Não lê, não estuda, não conhece os números, não conhece os dilemas, as dificuldades da gestão. Portanto, amigo, você que se enquadra nessa situação, que é a grande maioria da população, também precisa interar-se, participar deste processo de gestão pessoa a pessoa proposto pelo Ecometrópole. Um grande cadastro onde tenhamos a população em rede, utilizando agora as novas redes como o próprio Facebook, a qual, na gestão do território, que é a bacia hidrográfica, a gestão metro a metro, coincide com a gestão pessoa a pessoa, estabelece-se o desafio da gestão plena, da cidade com excelência de serviços públicos e te desafia a, em estando qualificado, compreendendo estes processos, resolvendo as questões citadas, você entenda que a sua participação é fundamental, com recursos financeiros, quando possível, ou humano,
De que forma você vai cuidar de que e quando? O que eu vou ajudar e que dia, em que momento? Como eu vou fazer isso? É exatamente o que nós vamos mostrar através de uma ampla política de voluntariado, com pontuação, com honrarias, com toda uma tecnologia de ganhos ambientais, ganhos para sustentabilidade, ganho de cidadania. Esta é, portanto, a estratégia. Transformaremos pessoas, investiremos nas pessoas enquanto cliente do processo e, ao mesmo tempo, enquanto investidor e enquanto sociedade que será beneficiado com o processo. Então esse é o desafio. É o cidadão sair daquela condição de um cidadão que dá prejuízo, que joga seu resíduo inadequado, que não cuida, que não recicla, que não faz a compostagem, que não faz as boas práticas, amigo. E infelizmente a grande maioria não faz. Você imagina, às vezes tem vários carros e esses carros poluem a atmosfera. Quantas árvores você já plantou para compensar isso? Então, como é que está a sua saúde e as atividades físicas que você deveria fazer? E, portanto, na gestão pessoa a pessoa, alguém tem que te lembrar disso. Como é que está a sua solidariedade com os mais pobres, com os vizinhos, com o sinal de trânsito que precisaria ser avisado, com a diminuição da velocidade, com o ato de parar num sinal de trânsito, numa faixa de pedestre, de ajudar um idoso, de ser ético e sensível? Esse é o desafio. Esse desafio só resolveremos com a gestão pessoa a pessoa. Um contrato de gestão com todos os moradores, a partir de 10 anos, com metas individuais de participação, de compreensão, de educação. E então toda a sociedade, todas as pessoas iniciarão um amplo processo educacional, de controle do território, de monitoramento, de educação, de cidadania plena, de voluntariado pleno, de cursos. A escola londrina que funcionará para que as pessoas que sejam notificadas no processo de tolerância zero, que já será explicado no próximo vídeo, elas então possam fazer esses cursos, esses treinamentos, essas palestras, esses encontros, criando rede, se articulando, cuidando do seu território. E então nós teremos uma cidade limpa, organizada, pessoas éticas, criativas e prestativas. A única forma possível de transformar as cidades. Transformaremos pessoas que compreenderão seu papel, modificarão suas posturas e contribuirão para a transformação da cidade. Infelizmente não existe outra maneira. Não é fácil, é claro, sabemos disso, mas no processo de gestão metro a metro, quadra a quadra, a gestão vai se dar pelas quadras, a exemplo da dengue, na qual o seu imóvel, você conhece o impacto que ele tem, as suas posturas, os seus hábitos, e os seus hábitos é fruto de um processo cultural. Quando você vê a tolerância zero, um agente, um representante, um amigo seu, um funcionário seu, cuidando da sua casa, da sua região, passando em frente ao seu imóvel várias vezes ao dia, disponível, online, te ajudando e de uma certa forma, orientando, né? E exigindo de você uma postura construtivista, dos jovens, daqueles que estão em situação de risco, daquelas pessoas que podem estar contribuindo, daqueles que estão muito apático e desinteressado. Esse é o desafio do professor de cidade, do gestor urbano ambiental, esse técnico especialista em desenvolvimento humano, pessoal e local. Ele vai atuar numa relação franca com você, morador, com você, munícipe, participante, te orientando e te cobrando, te estimulando com seus dados, com as boas informações para te ajudar naquilo que for necessário, mas te cobrando, te exigindo cidadania, participação. Isso então passa a ser uma política pública, algo focado, objetivo, claro, técnico, mensurável, da forma científica de gestão, que é o que defendemos no programa Ecometrópole.